Boa noite, pessoal. Boa noite, Tatiane, Mariana, Tomás, Leonardo Lima, ES5216, 73, Sara, Miguel, pessoal entrando, Luiz Negrete, acredito que se diga assim, Marcos Martins, Roman, Eric Hugo, boa noite, pessoal, vamos entrando aí, Jeff Veloso, Luca Andrade. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Como é que tá aí? Vão dando aí o retorno pra mim, por favor. Raquel, querida. João, meu querido irmão. Elaine Martins, é óbvio que a Elaine não podia deixar de estar aqui, né? Boa noite, Elaine. Boa noite, Lívia, Marcos, Sara. Boa noite, Márcia. Fakuri ADV. Dark Protector. Boa noite, Dark Protector. Ana Clara, boa noite, querida. Mais Cimentão, boa noite. Henrique Torquato, boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Felipe Viana, Hilton, Ítalo, boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Cristiano, Malman Neto, boa noite, todo mundo. Salve Maria, Ana. Vamos só esperar aí um pouquinho, pessoal, para o resto da galera entrar e o Matheus aparecer aí, tá? Gláucia, boa noite. Flávio Roberto, boa noite, seu Flávio, meu querido. Neuza Macedo. Luiz Negrete aqui, seu trabalho é fantástico, parabéns. Deus ajuda muito, querido. Se não fosse Deus, não tinha trabalho nenhum, nem meu, nem dos rapazes aqui. Cássio Evelyn, boa noite, Cássio. Elke Abreu. F. Lopes. Tô só dando boa noite, pessoal, para enrolar aí enquanto o Matheus não chega. Alenúcio, J. Vanusa, Souza, Bruno, Rayane, Ivna, boa noite, Ivna. Pedro Caio. Ótimo, vários alunos aí do Instituto entrando. Vamos esperar o resto do pessoal. Dona Socorro também está assistindo, seu Flávio. Manda um beijão pra ela. JP, meu querido. Tudo bem? Amanda Freire. Felipe Gonçalves, Magister. Tudo bem? O caro Felipe veio aí, também professor do Instituto, professor de latim. Então ele veio certamente ver se eu e o Matheus vamos falar tudo certinho, né? Qualquer erro, né? Pedro Augusto, tudo bem, Pedro? Eu imagino que o Pedro esteja acompanhado agora de uma loura. Calma, imaginações quentes. Essa loura é gelada e cabe num copo. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? A Raquel botou aqui, finalmente uma aula com o senhor. É, porque a gente não começou ainda no intermediário aqui presencial do Instituto, né? Então, eu tava falando lá nos stories, já adiantando um negócio para vocês. A nossa formação básica, nossa formação literária, ela estava prevista para ser lançada agora, início de maio.
Mas. Ó, o Matheus chegou aqui. Vamos lá. Instituto Borborema. Conectando aí. Opa! E aí, bonitão? Você vê, Matheus, como você é um cara importante. Seu pai e sua mãe estão aqui na live para te assistir. Pois é, Todo no mundo quer, Instagram. todo mundo quer ver o Matheus. Nossa Senhora. Vamos ver, né? Vocês vão querer depois, né? Antes é É. fácil. Pessoal, para E quem aí? é impossível que alguém que esteja aqui nessa página não conheça o Matheus, mas sempre é bom falar. O Matheus é presidente do Instituto Borborema, é grande amigo meu, grande amigo do Pedro, grande amigo do Taiguara, professor de formação literária, já é aluno do COF aí há uns 10 anos, né, Matheus? 12, né? 11? Desde 2009, desde quando começou, né? É, 2010 a gente começou aqui, né? Eu, Pedro, Taiguara. E você chegou depois. É. Você já avisou isso ao pessoal. Enfim, pessoal, então vamos. Aqui não tava aparecendo a live, não. Já tá aí falando há quanto tempo já? Eu tô aqui há uns 5 minutinhos, mas é porque às vezes o Instagram faz isso, ainda mais porque nessa quarentena você vê 500 mil lives lá em cima, então às vezes ele não notifica algumas, tá? Então eu já dei aí boa noite para todo mundo, já enrolei bastante, vamos logo para o que interessa, né? Então, pessoal, a live de hoje, ela não vai ser naquele formato mais conversativo como eu fiz com o Taiguara, ou como eu fiz lá pelo Instituto quando a gente fez as lives do Resgatando as Dimensões Básicas da Leitura, tá? Esse poema do Manuel Bandeira a gente postou, enquanto eu estou fazendo essa introdução, se você que está vendo essa live, você vai ficar até o final, pega aí e abre o poema no computador, em alguma outra tela, para você poder acompanhar o texto quando for necessário, tá? Essa live vai funcionar no formato mais ou menos, obviamente, com as restrições da dinâmica de uma live de Instagram, as aulas que a gente dá aqui presencialmente no Instituto Borborema e que em breve faremos pela internet, tá? Então, certamente só vai ficar aí quem tem algum interesse maior nisso, mas eu peço que se você não tem esse interesse todo, está só curioso, fica também, porque o que acontece? Existe essa ideia de que a literatura ela é uma espécie de frescura intelectual ou algo muito, muito, mas muito restrito a um determinado grupo de pessoas. A um determinado grupo de pessoas que ou elas estudam letras na universidade, ou, quer dizer, estudam letras na universidade, ou elas simplesmente têm alguma excentricidade que faz com que elas queiram ler, ou elas são kits, né? São pessoas que gostam de ter aí uma citação nos alforjes da memória para tirar e soltar para alguém para parecer mais Sa- inteligente, não é? sacar em qualquer necessidade, né? Em qualquer necessidade. Eu não saio de casa sem o meu, senão a Deus tudo é permitido, Matheus. Eu não sei você. Eu usei muito quando a Evandro teve aqui, aquela, né, Nelson Rodrigues, Qual? da... o pior tipo de solidão é a É a companhia de um companhia do paulista. Paulista. Eu não saio de casa sem essa também. Essa funciona muito bem. Que pena que não Então, tem tantos paulistas aqui pra gente usar dessa aí, né? é uma pena. É uma pena. Quando eu for a Então, São Paulo, será de muito, muito valor. São Paulo, então, deve funcionar quase como um deserto, né? Eu fico imaginando como é que os paulistas enxergam essa quarentena. Eu acho que para eles não tem tanta diferença assim. Quando o cara sai de casa 10 dias depois do corona, já tá controlado. E, nossa, a quarentena acabou, agora eu vi uma pessoa na rua. Meu Deus. Ele só Bem, muda quem é o companheiro de solidão dele. Antes eram as pessoas da rua, né? Agora é dentro de casa, é ele com ele mesmo. Isso aqui continua tudo vazio. pessoal, Algum brincadeira. paulista aí, seja bem-vindo. Todos amamos vocês. Ó, a Elaine Martins é paulista, ela tá dizendo aqui, então não pode mais falar de paulista, Matheus. A Elaine é uma pessoa que a gente não pode ofender, tá?
Pessoal, continuando o que eu estava dizendo, então, essa live ela vai funcionar mais no formato de aula mesmo, tá? Mas é obviamente restrita à dinâmica do Instagram, ok? E essa aula aqui que a gente vai dar, ela tem alguns objetivos. O poema, o Consoada, ele surgiu no final da live com o Taiguara, porque afinal de contas ele expressa um determinado sentimento, ele dá uma forma literária a uma situação, um sentimento que as pessoas que fugiu do imaginário das pessoas e agora com todo essa corongada que acontece, parece que veio de supetão e meio que arrombou as portas da nossa imaginação e criou um caos e a gente não sabe lidar com isso, né? Então eu falei com o Matheus depois da gente postar o poema, eu falei, Matheus, olha só, as gravações da gente estão interrompidas, vamos fazer uma live lá você faz pelo Instituto, eu faço pelo Não Tenhas Medo, a gente explica o poema junto, dá uma amostra aí pro pessoal de como é que, mais ou menos, do que se trata essa formação e vamos ver, vamos fazer isso daí. Então, pessoal, a gente vai fazer essa aula meio que compartilhada. Obviamente que as aulas da formação não serão compartilhadas. Estavam pedindo, aqui mandaram uma mensagem no privado do Não Tenhas Medo, pedindo para explicar a estrutura da formação. Eu não posso explicar ela toda, porque, enfim, o Matheus é o presidente, mas quem manda nisso é o Sávio. E o Sávio eu acho que não quer que a gente fale muita coisa. Mas, o que a gente Ignora, pode adiantar... pô, fala aí. A desobediência civil dentro do Instituto. Mas uma coisa dá para falar que acho que o Sávio não vai ficar magoado. É o seguinte, a nossa formação, ela é um bloco, né? Ela tem blocos, tem 2 blocos. Uma parte voltada para a educação da inteligência e uma parte voltada para a educação da vontade. Nós, como alunos do professor Olavo, como alunos do Francisco Escorsim, como alunos do Rafael Falcon, acreditamos que a educação da inteligência, em primeiro lugar, se dá pela literatura. Então, essa parte de educação da inteligência vai ter 3 cursos lá dentro, tá? Um meu, voltado para a leitura de prosa, outro do Matheus, voltado para a leitura de poesia, né? E outro do Felipe Assis, que está aqui com a gente, que vai ser aí para introduzir o pessoal no estudo do latim. O que é, Matheus? Você fez 4, assim, tem algum outro? E o de Pedro, porra? Não, cara, tô falando da parte de educação da inteligência. Ah, sim. Aí tem uma aí. parte de educação da vontade, que também tem outro curso meu, e tem um curso do Pedro Augusto, que todos vocês conhecem, tá? Então, você vai ter aí, dentro da formação, uma parte voltada para o objeto de estudo mesmo do desenvolvimento da inteligência, que é a literatura, só que quando a gente vai estudar literatura, a gente vê uma série de problemas. Você tem o preconceito com a literatura, porque a gente não aprendeu a ter uma relação boa com ela no colégio. Você tem os problemas típicos de analfabetismo funcional do Brasil, os cacuetes de socioconstrutivismo, uma série de coisas. Então, essa parte da educação da inteligência é para resolver isso, e não só resolver, mas dotar. Não é como se você estivesse doente, a gente vai dar um remédio e você vai curar a doença. Não, você vai curar a doença e sair até mais saudável. É como se você tomasse o remédio e o suplemento ao mesmo tempo. Então, você vai sair mais saudável, não só curado, você vai sair curado e mais saudável até antes de você pegar a doença. E aí, naturalmente, quando você vai para isso, você tem dificuldade de organizar seu horário, você tem preguiça, você não sabe o que você quer da vida, você está estudando simplesmente porque você está vendo todo mundo ler, você vai lá e resolve dar uma chance para aquilo. Então, essa parte de educação da vontade, que eu vou cuidar junto com o Pedro, também está aí dentro. Então você vai ter 5 cursos ao todo dentro de uma formação inteira, muitas aulas, por isso que a gente tá demorando para lançar, e não só por causa disso, mas é pelo esmero que a gente quer fazer com a coisa toda. Já falei com vocês várias vezes. A gente, antes de botar isso na internet, a gente já está aí há 4 anos, acho que 4 anos, né? 4 anos dando essas aulas para as pessoas de forma presencial. A gente viajou agora para Canela para ter o curso com o Rafael Falcon. O Escorsim já veio aqui dar aula para a gente estuda com o professor Olavo e outras coisas. Felipe Neri veio aqui também. A gente busca as pessoas que são referência. Quem mais? Rafael Nogueira, Flávio Nogueira, Flávio Morgenstern. Então a gente conversa com essas pessoas, expõe o que a gente acha, eles dizem o que eles fazem, eles dizem a experiência deles. Então essa formação toda, ela vai ser um resultado dessa experiência. Porque, olha só,
eu falei isso no Resgatando pro Pessoal. Quando você está lendo um texto com o aluno na sua frente, aparecem problemas inimagináveis. As pessoas, às vezes, tiram interpretações tão distantes do texto que você precisa do aluno na sua frente. Então, depois, a gente precisava desse tempo fazendo presencial para a gente ter um bom espectro de quais as dúvidas que as pessoas sempre têm. Então, a gente está gravando já pressupondo que a pessoa que está vendo do outro lado da tela, ela vai ter todas as dúvidas que a gente viu nesses 4 anos. É claro que não dá para abarcar tudo, vai aparecer uma coisa ou outra, mas eu acho que as aulas estão sendo gravadas de um jeito, com uma dinâmica, que as dúvidas serão mínimas. E as que aparecerem, a gente vai ter uma forma de sanar. A gente vai trabalhar aí com uma espécie de fórum, ainda não sei exatamente como é que vai ser, eu estou acertando isso com o Japaz, não estou dizendo fórum para todo mundo mandar dúvida e tal, e a gente vai estar lá 24 horas, não vou dizer isso que depois vão dizer que eu estou prometendo um negócio que a gente está cumprindo, eu não sei como é que isso vai ser feito ainda, mas vai ser feito alguma coisa nesse sentido, tá? Então, essa formação, essa aula aqui que vocês vão ver, ela vai ser uma amostra de uma coisa. Primeiro, que você consegue, a partir de um texto literário, aprender melhor, fortificar o teu português, que você consegue treinar a tua inteligência por questões de análise lógica, e que você consegue ampliar o seu imaginário, porque na literatura você vai encontrar experiências que você talvez tivesse que viver 1000 vidas para viver. E a partir do momento que você lê aquilo ali, como diz o Proust, né, Marcel Proust, o autor do Em Busca do Tempo Perdido, cada emoção é duplicada, e aquela vida é como se fosse tua. É um sonho, mas um sonho cuja memória, cuja fixação na memória se perdurará por mais tempo e as imagens serão mais claras e não entrecortadas como um flash num sonho. Então, a gente vai fazer aqui essa análise desse poema para vocês e pedimos que vocês fiquem, que prestem atenção e que deem, se você ainda tem essa pessoa, esse cacoete de desconfiança com literatura, dá uma chance para o negócio que você vai ver que ele funciona. Ele funciona para tudo isso que eu falei, tá? A nossa live aqui, caso haja aí uma pessoa com um pouco mais um pouco mais letrada ou já com alguma experiência com literatura, é bom a gente deixar as coisas claras para que não pense que a gente está fazendo um exercício aqui meio que desprovido de critérios, Matheus. Então, vou falar aqui rapidamente. Quando a gente vai... Aqui eu tem aí no título, análise do poema consoado. Sim, pode falar. Sim, só antes de você entrar nisso aí, é bom dizer ao pessoal da relação à formação, né? A gente está, no atual momento, já com 23 aulas gravadas. Né? E ainda falta muita aula. Então, a gente está fazendo um negócio que é, né, é um programa que tenta retomar a educação quando ela verdadeiramente existia e que visa não passar um conteúdo, visa desenvolver as faculdades humanas elevadas, são justamente a inteligência e a vontade, inclusive sobre as quais as virtudes sobrenaturais atuam, ou seja, tudo passa por aí de algum modo. E a derrocada do Ocidente provém justamente da degradação disso, né? E a gente não está tentando inventar nada, está tentando fazer o melhor que a gente consegue a partir dos nossos professores, que você falou, e com os nossos alunos. Então, por isso que a coisa tem que ser quando pode ser, não é uma invenção, né? Vai ser algo que já tem sido testado. Live, eles podem dar o seu testemunho para os demais. Mas siga aí. Exatamente. Bem, então, feitas essas explicações, aí porque a gente sabe, não estamos enrolando, é porque a gente sabe que tem muita gente que acompanha o trabalho do Instituto. Não se preocupem com o tempo da live. Quem quiser ver isso aí vai ficar, se for o caso a gente recomeça, faz outra, tá bom? Pra gente só sair daqui quando terminar o poema, tá bom? Então, só para as pessoas entenderem... Tá travando um pouco aí o teu, viu? Mas deu para ouvir, por enquanto. Se tiver quando você estava falando... Travando mais, eu te digo. Quando você estava falando, o seu travava um pouquinho também. Tá bom. Deve ser é bom avisar, né? Porque qualquer coisa a gente repete. Tranquilo. Mas se ficar muito ruim, vocês avisam aí, pessoal. Também a live vai ficar disponível. Então, vocês fiquem tranquilos, tá? Bom, vamos lá. O título dessa live
análise do poema Consoada de Manuel Bandeira. O que eu quero dizer quando a gente colocou esse título aí com análise, tá? Quando a gente vai trabalhar com qualquer texto literário, não só poesia, a gente tem que entender o texto literário como algo, uma unidade concreta de sentido. Porque, como eu já falei para os alunos do Resgatando, o problema do socioconstrutivismo é porque faz com que as pessoas entendam que qualquer interpretação, qualquer enlevo subjetivo que a pessoa tenha, qualquer emotividade que ela sinta ao ler o texto, é válida do ponto de vista interpretativo. Mas não é. A crítica literária, o professor Falcão fala muito isso, ela obedece a critérios técnicos. Então você tem critérios técnicos para você ler um texto. Não que o texto seja um quebra-cabeça, que você precisa de várias ferramentas para desmontar. Não é exatamente isso. Mas tem um pouco disso sim, ainda mais considerando que, no geral, as pessoas... no geral, as pessoas elas estão com um nível de desletramento, digamos assim, elas estão iletradas num nível que elas não têm condição de compreender determinadas coisas. Então, o que é análise? O que é análise, tá? Análise. Análise é uma palavra que vem do termo grego analises, eu acho que pronuncia assim, que é um cognato do verbo analyne, tá? Analyne. E esse prefixo ana quer dizer exatamente para cima, tá? E line quer soltar. Então, análise, digamos, seria assim, pela origem do termo, seria soltar para cima. É como se você pegasse o texto todo, jogasse para cima e ele se esbaratasse no ar. E aí você conseguisse contemplar de baixo para cima as partes dele. Então, a análise, ela é exatamente você decompor o texto em partes. A análise é isso, você vai decompor o texto em partes e parte a parte, analisando parte a parte, segundo os critérios técnicos e objetivos de sintaxe, de semântica, você consegue dizer o que cada coisa é. Depois, pelo menos é o que diz certas vertentes de crítica literária, você faz o trabalho de interpretação. Que inter, né, dá essa ideia de por dentro, por tudo, né? Então, interpretar, exatamente, você jogou para cima e viu as partes. Depois que você disse o que cada parte você sai juntando tudo de novo e diz o que é o todo. Então, a interpretação é dada com vistas ao poema como um todo, mas ela pressupõe a análise das partes. Depois que você faz isso e você absorveu a experiência do poema, aí você pode começar a tecer comentários em cima do poema e, às vezes, até você trazer para análogos da vida prática, etc. Eu estou deixando isso claro porque é o seguinte, óbvio que pela dinâmica da live do Instagram, a gente não tem como fazer assim, agora a gente vai analisar, agora a gente vai interpretar, agora a gente vai comentar. Nós, aqui, que damos aula disso, nós temos ciência da diferença dessas três coisas. Vocês que não sabem muito, não precisam ter essa noção clara, tá? Eu só estou deixando claro, caso alguém aqui já tenha alguma familiaridade com esses termos que são mais técnicos, para não achar que a gente está fazendo que a pessoa pode ser, às vezes, né, tem muita gente maliciosa, achar o seguinte, esses caras eles vendem formação literária, mas eles estão só soltando aí o que eles acham de um poema, como se eles estivessem numa roda de conversa paulo-freireana. Estou deixando bem claro que não é isso que vai acontecer aqui. As coisas vão se misturar um pouco por causa do fato de estarmos no Instagram fazendo uma live, a gente não está com a turma na nossa frente, com um quadro. Então as coisas elas podem se misturar um pouco. Estou deixando isso claro para vocês, para não ficar parecendo que nós só estamos repetindo o que os sócios construtivistas fazem, só que com uma roupagem bonitinha aqui, prudente e sofisticada para vocês, tá? Não é isso que a gente quer. Então, vamos ao poema, tá? A maior parte do tempo vai ser análise. Por isso que tá análise. Nós vamos falar das partes, nós temos aí 10 versos, eu vou falar dos 5 primeiros, o Matheus vai falar dos 5 últimos, e aí, obviamente, um pode acrescentar um comentário ao que o outro está analisando e tal. Ok? Então, vamos lá. Bem, o poema começa assim. Uma coisa que é bom constar. Na formação da gente, a gente não vai trabalhar com textos tão simples quanto esse aqui, não.
Porque esse texto aqui, ele não tem um padrão métrico estabelecido, ele não tem ele não tem rimas muito marcadas, ele é quase que prosaico. Então, uma coisa que os alunos do Resgatando e os alunos do Instituto vão notar essa diferença aqui. Acho que a gente não vai falar de sintaxe, porque não precisa. Quase não vai precisar. A gente vai falar mais sobre o seguinte, sobre as sugestões semânticas, ou seja, do sentido, da abrangência de sentido de determinadas palavras. É claro, por exemplo, aqui, adiantando um pouco da parte do Mateus, quando ele diz encontrará lavrado o campo a casa limpa, será que o lavrado o campo é só literalmente lavrado o campo e a casa limpa ou não há uma sugestividade de que isso se remeta a outras coisas? O Mateus vai falar disso. Então, esse texto, ele é simples, tá? Ele é simples, ele só vai demandar da gente mais uma análise de ordem semântica e comentários. Então, a sintaxe, ela acontece e tem muito na formação. Vocês vão aprender português por causa da sintaxe que tem na formação, tá? Porque não adianta só você declarar a regrinha que tem lá na gramática. Não vai adiantar, tá? Você tem que ter a gramática como instrumento de decodificar o texto, não como uma coisa em si mesma. Até porque a linguagem dos escritores é uma, geralmente, e da gramática é outra. Mas vamos para o texto, tá? Feito esse prelúdio, essas observações mais técnicas, para ninguém depois encher o saco, vamos para o texto. Então ele vai começar assim. Eu vou recitar até o 5º verso e depois vamos comentando. Não, recita tudo, pô. Tudo? Tá bom. Tudo. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Bem, vamos aqui então para o primeiro verso. Quando a indesejada da gente chegar. Bem, quem vai chegar? Perguntar o verbo. Quem chega? A indesejada da gente. Quando ele diz aqui, quando a indesejada da gente chegar, pelo termo quando, nós temos a ideia de uma coisa. Há uma sugestão semântica de uma coisa. Certamente essa tal dessa indesejada da gente, ela vai chegar. Mas ele não sabe exatamente quando, só sabe que vai. Indesejada da gente, ele não está deixando claro aqui o que é, mas quando a gente lê fica meio óbvio. Fica meio óbvio. Ele diz, a indesejada das gentes. Bem, não é da gente, não é de eu e você, é de todos, das gentes. De todos os homens. O que é, quem é a indesejada de todos os homens? Naturalmente que é a morte. Até porque ele colocou a indesejada. Então ele já marcou pelo feminino, que é a morte. Se fosse o indesejado, talvez a gente pensasse em outra coisa. Mas é a indesejada. Só que indesejada, veja bem, indesejada é um adjetivo. A dinâmica do adjetivo e do substantivo, segundo a gramática, é o quê? Que o substantivo ele é o determinado e o adjetivo ele é o determinante. Então, por exemplo, quando eu digo o café é substantivo, né? O café é um ente determinado que quando eu falo nele, todos vocês já sabem o que é. Mas aí eu começo a particularizar verbalmente e a inteligência de vocês vai ter que absorver essas particularidades, essas determinações. Eu digo café quente. O café quente do Starbucks. Então, tudo isso, quente do Starbucks, são termos determinantes do termo do determinado, que é o café. Veja que aqui ele omitiu o que seria o determinado, que é a morte. Indesejado é um adjetivo. Então, esse adjetivo aqui ele está funcionando de forma substantivada porque o substantivo está omitido. Então,
Mas por ele colocar exatamente a indesejada da gente chegar, por essa sugestão semântica, a gente já sabe que ele está falando da morte. A morte não precisa estar marcada aqui. Do jeito que ele colocou, ele já marcou. Ele já marcou que é a morte. E também veja o seguinte, o poema, depois a gente vai ver quando for andando, ele tem um tom de ternura. Se ele colocasse quando a morte, quando o anjo da morte, né? Quando a caveiruda, ele daria um tom de gravidade, ele daria um negror para o poema, que contrastaria com essa ternura ou com essa postura mansa que ele assume diante da indesejada. Então ele segue aqui. Não sei se dura ou caroável. Né? Não sei se dura ou caroável. Então, quando a indesejada da gente chegar, dura ou caroável? Dura ou caroável estão adjetivando quem? A indesejada. A indesejada. Né? E falando e adjetivando na perspectiva da chegada dessa indesejada. Então tem uma coisa parecida com o que acontece às vezes no latim, Mateus, né? De você ter adjetivos que parece que qualificam mais o verbo e a ação, determinam mais o verbo e a ação, como se fosse um advérbio do que propriamente o substantivo. Que é o que a gente chama lá uma espécie de adjetivo adverbial, que acontece dentro da dinâmica do latim. Então ele diz, quando a indesejada da gente chegar, a gente sabe que essa indesejada é a morte. A gente sabe. Não sei se dura ou caroável. A gente já tem aqui um certo contraste. Ele sabe que a indesejada vem. Ele sabe. Não tem como ele negar que a indesejada vem. Né? Mas tem uma coisa que ele não sabe. A forma como ela vai chegar. Ele não sabe. O aspecto dela quando ela chegar, a cara dela. Como é que o anjo da morte vai vir? Ele vai vir duro ou ele vai vir caroável? Duro, quando a gente vai olhar, quando a gente vai olhar no dicionário, a gente pode pensar na acepção física, só que não faz sentido porque é a morte. Né? Não é o mesmo duro da pedra que é dura. Mas a gente pode pensar também na pessoa dura que é inflexível. A morte vai chegar inflexível, mas a morte, ela no primeiro verso a gente vê uma coisa, a morte já é inflexível, ela vai chegar. Ela vai chegar. Então o duro, quando ele diz aqui, ele está falando o quê? No sentido de ser difícil de suportar, árduo, penoso. Então a morte pode chegar de uma forma penosa, ou seja, uma morte dura. Uma morte cujas circunstâncias do morrer sejam difíceis de ser suportadas. Uma morte dolorosa, talvez, poderia ser. Mas isso não está sob o controle dele, não está sob o controle de ninguém. A única coisa que a gente sabe é que a gente não deseja a morte, que ela vai chegar. Mas tem uma coisa que a gente não sabe. Se a morte vai chegar dura ou caroável. Caroável no sentido, então, aí de gentil. Né? A morte tenra, digamos assim. Uma morte que não vai ser dura, portanto. Uma morte carinhosa, afetuosa, amável. Obviamente que a morte não pode ser exatamente carinhosa, amável. Mas ela pode ser leve. Ela pode ser tranquila. E, obviamente, que essas duas, quando a gente fala da morte ser dura ou caroável, é claro que aí não se remete somente à forma de morrer, mas à própria circunstância espiritual da morte. Porque o sujeito, você vê, acredito que aqui muita gente tenha lido, se não leu, vai ler na formação da gente, a morte de Ivan Illich. A morte do Ivan Illich, o Ivan Illich está na cama morrendo, né? Ele está na cama morrendo e ele vê que a vida dele foi totalmente vazia, totalmente desprovida de personalidade.
E ele olha para a mulher e fala: ah, você é um embuste, o meu filho é um embuste, tudo é um embuste, a minha vida toda é uma mentira. Ele entra nesse processo de banalização da existência, de negação do ser, porque ele nunca fez parte do ser. Então, quando ele começa a fazer parte, começa a viver a verdade, ele já está no fim da vida. Então, aquilo para ele é um assombro. A morte dele, ele sofreu muito com a doença dele. No livro, Tolstói retrata isso, naquele, antes de morrer, de padecer, ele ficou 3 dias e noites gritando de dor. Então foi muito dura na sua forma. Na forma de morrer. A morte chegou para ele de forma totalmente dura. Mas ao encontrar a indesejada, né, ao se ver diante da morte, ele notou que a vida existe. Igual muita gente notou agora com o Coronga. A grande promoção do Coronga Week foi essa: a morte existe, olha aí. Então, quando ele se vê diante da morte, ele entende que ele nunca se viu diante da vida. Ele nunca se viu diante da vida. E isso gera uma dor espiritual nele. São Paulo teve a sua cabeça cortada. São Paulo teve medo? Teve medo. Mas será que a gente pode dizer que na forma a morte é dura? Ele morreu com a cabeça cortada. Mas será que a morte para São Paulo espiritualmente era dura como foi o cortar a sua cabeça? Considerando o espírito de São Paulo? Então a gente tem isso. A morte, a gente não sabe o que vai acontecer, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Mas existe um que a gente pode se preparar. Existe um que a gente pode se preparar, que mais pra frente a gente vai ver no poema. Então não sei se dura ou caroável, porque a gente não sabe quando, a gente só sabe que vem e nem sabe como a morte vem. A indesejada. E mesmo se ela vir de forma caroável, mesmo se ela vir caroável, gentil, tenra, mesmo assim ela ainda é indesejada. Porque a morte é um mistério. O grande problema que a gente vê das pessoas hoje com essa situação toda é exatamente o seguinte. Até no Viktor Frankl essa discussão aparece lá no Em Busca de Sentido, quando eles estão no campo de concentração, que a grande pergunta que alguns se fazem lá é o seguinte: por que viver se há a morte? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Por que eu conheço as pessoas? Por que eu amo? Por que eu tenho minha família? Por que eu construo um patrimônio? Por que eu tenho tantos prazeres? Por que eu tenho tanta alegria para depois morrer? Então a morte pra gente, ela se apresenta como um mistério porque ela parece não fazer sentido. Ela parece não fazer sentido. Então exatamente o problema é que as pessoas hoje elas só se perguntam isso. Por que elas não se perguntam mais por que viver se há a morte? Que a pessoa começa a arrumar a sua vida em torno da certeza da chegada dessa indesejada. Então esse é o preparo espiritual. Mas as pessoas trocaram a chave hoje em dia. A cultura de hoje, que é o que o nosso imaginário cria, e por isso a gente tem tanto medo da morte, eles trocam a pergunta. Eles não se perguntam por que viver se há a morte. Eles se perguntam o quê? Por que morrer se há a vida? Por que morrer se há a vida? Então, as pessoas hoje, você só vê as pessoas falando na morte ou com desespero completo, ou como uma forma de você tentar postergar a vinda dela de qualquer maneira. A indesejada é muito indesejada. E nós, no nosso complexo de divindade moderno, a gente acha que pode determinar a morte quando ela ocorre ou não. Mas não pode. Não pode. Eu fico pensando, sei lá, no George Soros, tá entendendo? Esse cara acha que ele tem um poder sobre a vida e sobre a morte, que quando ele morrer, meu amigo, eu acho que ele vai se surpreender um pouco. Mas, enfim. Quando é indesejado da gente chegar... Pode falar. Fala aí. Uma coisa que é importante notar aí, nesses 2 primeiros versos, também é o seguinte. Tanto indesejada, primeiro, está marcado com a maiúscula, né? A letra maiúscula. Sim. Inicial. Então, além dele marcar como um ente
né, a indesejada, ele marca ainda com maiúsculo para dizer que realmente se refere a um ente. E outra coisa, o indesejada fala mais não de quem a recebe, né? Então, na verdade, a perspectiva é mais da pessoa que recebe, que sobre quem a morte vem. Do mesmo modo que o duro ou caroável, como você bem frisou, ele aponta justamente para se haverá uma abertura de afabilidade e amizade que o caroável indica, provém de uma certa relação, né, de uma certa amizade. Aí é que se pode construir uma amabilidade e afabilidade que o caroável diz. E a dureza, por outro lado, é justamente da inflexibilidade de quem recebe. Então, na verdade, esses dois primeiros versos estão apontando que não é a questão a morte em si, é a questão da pessoa que recebe a morte. Se tiver travando aí, tá dizendo que tá travando, é o meu ou é o de Caio? É o seu, Matheus. Tá travando um pouco, mas dá para entender o que você tá falando. Ainda bem que você fala devagar, então dá para entender. Pô, essa internet aqui Tá tá uma tranquilo. Dá porcaria. para seguir. Dá para ouvir tudo que você tá falando, é Então, só você continuar falando devagar. isso aí não é problema. Então, você vê que ele já está significando o ente que ele quer, a questão aqui, mas na perspectiva de como a quem ela afeta, sobre quem ela recai, percebe, né? A percebe, em primeiro lugar, a indesejada, ela não deseja a morte. O que é uma estupidez em si, né? Porque não se trata de uma questão infantil, né? Você vai se relacionar quanto ao que você quer, o que você não quer, daquilo que é inédito. Vai acontecer. Bem, isso é uma atitude estúpida. O seu desejo, a sua apreensão, o seu desejo de que ela venha, o seu desejo de afastar, não vai resolver nada. Então, essa perspectiva é uma perspectiva estúpida, né? Você não tem que tratar as coisas assim quando elas são inescapáveis, inexoráveis, fatais. Então, mas aí ele já traz nessa perspectiva, ou seja, ela já é percebida desse modo. Por outro lado, ele traz justamente que não será dura ou caroável. E aí você tem que perguntar, é a morte que é dura? É a morte que é caroável? Né? Não, me parece que seja muito mais quem recebe a morte. Né? E a relação entre a pessoa que recebe a morte e a morte é que se pode dizer que ela foi dura ou caroável. Mas siga aí. Perfeito. Perfeito. E aí, exatamente o que você está falando vem agora. Vem agora, da perspectiva. Ele vai marcar agora. Primeiro, ele colocou a indesejada que vai chegar, das gentes. Não sei se dura ou caroável. E aí, agora, ele falou da morte. Mas no primeiro verso, só da morte. No segundo, já ficou sugestivo que está a perspectiva dele de como a morte vai encontrá-lo. E agora ele começa a falar dele propriamente porque o pronome na primeira pessoa aparece aqui. Talvez eu tenha medo. Talvez eu tenha medo. É uma possibilidade eu ter medo. Diante da indesejada, talvez eu me trema. Talvez eu receie. Talvez sorria. Talvez sorria. Ou diga, alô, iniludível. Me parece que aqui você tem sugerido uma gradação das possibilidades. Né? Talvez eu tenha medo. Talvez sorria. Ou diga, alô, iniludível. O medo, ele é exatamente, ele é uma reação de temor ante um objeto.
Ante a morte eu tenho um temor. Esse medo, ele abrange o quê? Abrange tudo que a gente já falou. É medo por ela ser dura, ele não sabe como ele vai estar, ele não sabe que momento vai chegar, ele não sabe como vai chegar, então talvez ele tenha medo. É uma possibilidade muito razoável, inclusive. Mas talvez também ele sorria. Talvez ele sorria. Ou, mais ainda do que sorrir, ele cumprimente a morte de forma bem fraterna. Alô, iniludível. Então, o que antes era indesejada, dura, caroável, agora é o quê? Iniludível. O adjetivo aparece aí como vocativo para a morte, né? Vocativo, pessoal, é essa função aí que o iniludível está cumprindo, que vem do latim voco vocare, né, que é como se a gente estivesse chamando o interlocutor. Então, você que diz boa noite, fulano, coloque vírgula depois do boa noite, porque vocativo pede vírgula. Tá bom? Então, alô, iniludível. Poderia ser olá, iniludível, ou oi, iniludível. Mas esse alô dá um tom de ternura, né? Dá um tom de tranquilidade de quem está recebendo essa iniludível. É mais do que um sorriso. É mais do que um sorriso. E aí ele diz, iniludível. Ou seja, aquela que eu não tenho como opor qualquer ilusão minha. Não há como você antepor ilusões à morte. Porque ela chega arrombando tudo. Os véus da nossa vida se rasgam diante da morte. Foi o que aconteceu com o Ivan Illich. É o que acontece com vários personagens da literatura que a gente vê. Uma das experiências mais comuns na literatura é o do sujeito que se vê diante da morte, da possibilidade de morrer. E é uma experiência que, assim, nem todos nós temos, porque nem todos nós passamos por essa experiência de quase morte. Por isso que é importante a gente ter essas coisas no nosso imaginário, exatamente porque, assim, cara, você quer entender mais ou menos como é que o negócio é antes, ou você quer passar por isso, para depois você começar a pensar no assunto? Eu recomendo que você não queira passar por isso. Mas se você quiser, é só você pegar em qualquer lugar do Brasil que você morar, sai andando pelo seu bairro todo dia, das 2 às 3 horas da manhã, de noite, que você vai ter uma experiência, você vai passar por essa experiência. Eu recomendo que você não faça isso, eu recomendo que você leia, tá? Eu recomendo que você leia e medite no assunto, tá? Então, quando ele diz, alô, iniludível, né? Já o sujeito, ele não está sorrindo, ele está quase abrindo os braços. Está quase abrindo os braços para a morte. Eu sei que eu não posso antepor ilusões a você, indesejada. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas por que ele sabe disso? Por que ele está tão seguro? Né? Exatamente os versos seguintes aqui vão explicar. Eu lembro, pessoal, esse poema, a primeira vez que a gente teve contato com ele foi quando a Rafael Falcão veio aqui dar uma aula pra gente de crítica literária, uma oficina de crítica literária, e ele trabalhou esse poema, ele tinha comentado uma coisa que antes eu não conseguia ver, mas agora dá pra ver, quando ele diz, alô, iniludível. Tem também um detalhe aqui que é interessante. Quando você tem essa alternância de sons aqui, com o alô do L, do iniludível, desses L's, com essas consoantes, junto das vogais I, U, I, aqui do iniludível, você tem uma certa ondulação, e quando você fala o I, a boca fica meio que quase num sopro. Então tem uma sugestão aqui, quando você tem essa conjunção de sons, se ele vem de consoante, a gente chama de aliteração, quando vem de vogal. Você já deve ter escutado
Todo mundo que vive no Brasil acho que já escutou. Aquela música O Papa é Pop. O que aquela música faz? Presta atenção. O Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa ninguém. Essa repetição do pé papa, 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 que é a ideia genial que o Humberto Gessinger teve para falar do tiro do Papa. Tá? O nome disso é aliteração, a repetição de consoantes para criar um efeito sonoro. Aqui você tem esse alô iniludível, essa ondulação com esse, é quase como um suspiro fantasmagórico. Tem essa sugestão aqui dentro pelo som do alô iniludível. Então você tem a ternura, você tem a junção de vogais que funcionariam perfeitamente se o poema tivesse um tom mórbido, um tom de gravidade, um certo tom de terror e de mistério. Então você tem aqui embutido sonoramente os atributos que talvez as pessoas tenham da morte, como as pessoas geralmente veem a morte, mas esse alô iniludível é de uma ternura, é de uma relação fraterna com a morte, é de alguém que está pronto de tal maneira que ele pode dizer: alô, iniludível, você chegou, eu não sabia quando, mas sabia que você viria, e você veio. E eu estou pronto, eu estou pronto. E aí ele vai dizer que ele está pronto agora. Agora ele vai dizer que está pronto. E aí eu deixo com o Matheus para ele analisar os outros 5 versos aí. Então, pode falar, Matheus, que eu já venho aqui, tá? Tá bom. Então, justamente, é interessante a gente ver também, né, que depois dele falar da perspectiva de como a morte é observada, ele volta a perspectiva para ele, embora antes ele já tinha colocado a perspectiva do que era a morte em referência a quem a percebe, né, e quem a recebe. E aqui, a gradação que Caio marcou é interessante. Talvez ria, ou talvez tenha medo, talvez sorria, ou diga alô inimigo. Ou seja, primeiro, o medo, né, ele é proveniente daquela coisa, é uma reação que se tem porque se quer afastar da coisa, né? Então, se você, em primeiro lugar, pode ser também porque você se surpreenda e quando percebe algo quer se afastar, né? Ou seja, é uma certa rejeição. Quando ele fala que sorria, o sorriso já implica uma certa aceitação, mas ainda tímida. E o alô iniludível já é uma aceitação mais completa de familiaridade, né? E como ele falou, ele só pode ser iniludível se você já tem adquirido essa familiaridade antes dela chegar, para que você tenha na sua consciência a respeito dela, né? Ou seja, não admite nenhuma dúvida, é evidente que a morte chegará. Então, essa perspectiva que ele fala justamente de se mostrar, ele poderá dizer que é a lua iniludível, tem essas 3 nuances aí de preparação quanto psicológica, intelectual, né? O medo, o sorriso e a realidade afável, amiga, que o alô iniludível demonstra. Se estiver cortando aí, vocês falam, né? Dá para ouvir tranquilo, Matheus, pode falar. E aí, depois que ele fala o alô iniludível, é que ele vai explicar efetivamente, ou seja, está saindo da percepção, do campo da inteligência, e aqui ele vai colocar as coisas na perspectiva mais concreta de atos realizados, que vão explicando, na verdade, por que ele disse o alô iniludível, né? Então ele primeiro fala, ele fez essa mesma diferenciação lá em cima, né? Quando é indesejada, então quando ele coloca indesejada, é uma perspectiva de desejo, de percepção que você tem a morte. E quando ela vem dura ou caroável,
é uma percepção de ação da morte. Aqui, novamente, ele dá essas três opções de percepção, que denunciam, na verdade, como é que você anteriormente tratou a morte, né? Se você vai ter medo. Se você tem medo é porque algo que você ama vai ser perdido. Ora, você não sabia que a morte iria chegar? Como é que você está amando as coisas que inevitavelmente se vão perder? Isso é coisa de quem não construiu a casa sobre o terreno sólido, né? Construiu a casa sobre a areia. Se a morte vai chegar às coisas passageiras, por que é que você nutre o seu amor e põe seu coração nas coisas passageiras? Então, quando ela chegar, obviamente você vai ter medo e vai querer rejeitá-la. Primeiro, talvez porque você nem sequer pensou nisso, e quando ela se apresenta, causa aquele espanto e a rejeição proveniente do espanto que ele coloca como medo. E esse medo se refere também porque você está amando coisas que vão ser perdidas. E quem vai fazer com que você perca é a morte. Então, quem tem medo é justamente que não está com o seu coração nas coisas que a morte não rouba. Né? Quem sou já é um pouco diferente. Já tem uma espécie de assentimento, mas ainda é tímido. Né? Quem familiarmente saúda a morte com alô iniludível. E se ela é iniludível para todos, mas, veja, há uma diferença do que diz alô iniludível para o que tem medo. Embora ela seja factualmente igual para todos, ela não é intelectualmente igual para todos. E ela só pode ser evidente para aquele que se já pensa sobre ela, né? Até que ela, quando ela chegue, ela já seja mente, já seja familiar, que tudo isso está contido aqui nesse alô iniludível. E agora, na verdade, ele vai explicar os motivos pelos quais, né, ele pôde responder dessa maneira familiar ante a indesejada. O meu dia foi bom. Ou seja, não Mateus, adianta você estar... Oi, diga. a gente vai bater uma hora agora. Aí Oi. para não parar no meio do raciocínio do seu raciocínio do próximo verso, eu vou encerrar, vou começar outra live e aí você entra de novo e começa a explicar esse verso, beleza? Tá melhor aqui a internet. Beleza, valeu. Valeu. Só os guerreirões aí interessados em educação literária voltando para ficar nessa live. Tudo bem, cara, que surpresa. Eu imaginava que na hora que a gente terminasse a primeira e voltasse para a segunda não ia ter nem 10 pessoas. A gente já vem aqui, ó. Já chega em 30. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos aí. A gente tinha parado no Alô Iniludível. Vamos esperar o Matheus voltar, que ele volta aí a explicar o meu dia foi bom, pode a noite descer. Tá bom? Depois você assiste Pick Queen. Tá bom, depois você assiste a primeira de novo, não tem problema. Alex, boa noite, Alex. Eu não vi você na primeira. Doug Menezes, Caio, vocês comentaram algo do título? Vamos comentar o título sim, não se preocupe. Muito bem, cara, que coisa boa. Numa quinta-feira, 10 horas da noite, 40 pessoas querendo análise literária de um poema. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Everything is not lost.
Boa noite, Amanda. Miriam. Vou esperar aqui o Matheus voltar. Só um momentinho, pessoal. Paulo, não sei. Não sei se vai pro YouTube isso aqui. Gustavo de Queiroz, Caio, você já fez a aula extra do Resgatando? A gente ia gravar nesta semana, porque essa aula extra do Resgatando vai ser gravada comigo, com o Felipe e com o Matheus. Nós vamos gravar os três essa aula. Matheus voltou aqui. Voltamos! Voltamos! Tô tentando aqui achar uma posição melhor, mas vamos lá. Vamos lá, Matheus. Assim tá legal, tá tranquilo. Então, Vai lá. então agora ele começa a explicar os fatos, né? Ou seja, as medidas realmente tomadas que o permitem tratar a morte com essa afabilidade e com essa receptividade típica de alguém que é justamente afeito e espera alguém, né? O meu dia foi bom, pode a noite descer. Ou seja, obviamente ele está tratando de dia e como aquele espaço de tempo cotidiano em que se fazem as coisas produtivas, em que se age, em que se realiza. E que a noite vai descer como para trazer o repouso e encerrar os trabalhos. E ora, essa perspectiva que ele está fazendo do dia com a vida e a noite com a morte revela muita coisa. Inclusive, como se a microestrutura do dia tem uma relação com a macroestrutura da vida, né? Assim como a noite tem a relação com a morte. E se alguma coisa é inescapável e iniludível, é algo que não se tem como escapar, a única sensatez que se pode tomar não é efetivamente tirar da perspectiva quando essa morte vai chegar, ou negar que ela vai chegar, ou tentar evitar, porque não vai, isso não vai ser possível. O que se tem para fazer é agir em conformidade com o tempo que se tem efetivamente para realizar algo, né? E a noite, tal qual a noite encerra os trabalhos e o que se pode fazer no dia, tal, assim a morte encerrará os trabalhos que se tem a fazer na vida. E o motivo pelo qual ele agora pode dizer isso é que ele não esqueceu da morte, ao contrário, ele redobrou os seus trabalhos durante o dia para que quando a morte chegasse, ele podia dizer que o dia foi bom, né? Não foi qualquer dia, não foi uma ação que se fez de todo modo, foi algo que pode se olhar e dizer que foi bom, tal qual lá no Gênesis, nosso Senhor, né, Deus ele criou o mundo e vê que foi bom, né? E assim, quando se fez e se pode julgar como bom, como realmente bom algo, não se há mais nada a fazer, a não ser esperar o repouso que se espera do dia de trabalho bem realizado. E aí pode a noite descer. Veja que gravidade, né? Veja que coisa desejável, né? Que coisa amável você olhar para a morte, você olhar para a noite e dizer assim, pode descer. Que tranquilidade, que segurança há nisso. E se algo efetivamente vai acontecer, o que se tem a fazer é preparar-se para isso. E o modo de se preparar para isso é fazendo
o que se pode fazer enquanto se pode fazer. A noite vai encerrar os trabalhos, então trabalhe-se bem quando se pode trabalhar. E, por outro lado, isso demonstra uma certa estrutura da realidade, né? Santo Agostinho ele fala que a estrutura da alma ela é correlata, ela é bem similar à estrutura do universo. Então, é como se existisse um microcosmos na alma, né? E existe um macrocosmo no universo natural. Então, uma coisa é reflexo da outra. Então, existe toda essa ordem, né? Tem toda essa... A ordem da realidade, ela é muito interessante, ela é muito bonita, porque uma coisa reflete a outra em escala menor, mas sempre se vai apontando para as verdades fundamentais que amparam todas elas. Então, do mesmo modo, o dia e a noite, elas são como que antecipações, são como que replicações do que se faz na vida inteira, né? Então, do pequeno, no pequeno, né, é que se pode efetivamente fazer algo que se espera que de dia em dia, somando, fazendo cada coisa bem feita, quando a morte houver de chegar, tudo possa ser encarado como um grande dia. Então, aqueles que não fazem o que devem fazer no dia, na verdade, estão se esquecendo que a morte vem e agindo no dia como se fosse noite, né? Então, estão sendo infrutíferos, estão sendo estéreis, estão repousando quando ainda não é tempo, né? E essa dinâmica do menor para o maior é algo assim maravilhoso em termos pedagógicos, em termos de como você deve encarar as coisas como ser humano. Falei. Eu lembrei, não vou comentar porque acho que já vai ficar muito claro, mas se você quiser você comenta. Você já leu também Diálogos das Carmelitas do Bernanos. Eu acho que você deve lembrar que tem um diálogo lá que duas irmãs conversam, acho que é a priora com a irmã branca, que acho que é a priora que diz a ela: minha filha, só dois tipos de freiras não temem a morte, ou as muito santas ou as muito medíocres. Exatamente porque as muito santas, elas refletem esse bom combate combatido na perspectiva que você está colocando, perdão. E as medíocres, as pessoas medíocres, geralmente elas não olham para isso, elas passam pela vida como um joguete. Elas simplesmente respondem de forma reativa e imediata às circunstâncias. Elas não escrevem uma biografia propriamente. É como se elas não quisessem ter o protagonismo da existência. Elas mesmas optassem por um ato de vontade serem como que coadjuvantes de um grande cenário. Se você olhar bem, eu estava falando do Ivan Illich. O Ivan Illich, para quem não leu, é um sujeito que ele simplesmente vive a vida de forma protocolar. Ele é um funcionário público. Então, a existência dele se confunde com a função social. Ele acha que a função social é o máximo que a existência dele pode cumprir. Então, ele vive da forma como um funcionário público vive, de cumprir protocolos e despachos. A vida dele é um imenso protocolo, um imenso despacho. Porque ele não assume o protagonismo, ele não vai à frente. Ele sempre está imerso, meio que levado pela inércia, né? E exatamente as pessoas medíocres, elas não têm medo da morte porque elas não encaram a vida na perspectiva da morte. E você vê, todos os personagens de Machado de Assis mesmo, todos eles são medíocres, porque todos eles vivem das suas próprias ilusões. Então eles não podem olhar para a morte e dizer alô iniludível, porque no momento mesmo que eles chamassem a morte dessa forma, eles já confessariam sua própria mediocridade, eles já confessariam que eles são um poço de ilusões,
e aí eles já deixariam de ser medíocres no ato. Então, por uma impossibilidade própria da forma mentes, né, do horizonte de consciência do medíocre, do mediano, ele não consegue raciocinar sobre a morte. E aí fica aquela coisa, só um questionamento para terminar e você voltar a explicar, Matheus. A maioria das pessoas no Brasil, elas assumem a vida de um certo protagonismo ou elas são, em suma maioria, medíocres? Ou menos que isso, né? Animais. Então, assim, inclusive esse paralelo que você fez aí com o Diário das Carmelitas, talvez tenha alguma similaridade, né, com essa gradação que ele faz, né, de ter medo, sorrir e dizer alô iniludível. Talvez o medíocre estivesse justamente no meio. É um sorriso meio pacificado, abobado, mas que você não está falando com a familiaridade e a amizade e consciente da gravidade da morte, você está falando com ela com a segurança real de quem espera e quem é familiar com ela, né? Matheus, eu fiquei com vontade de dizer, talvez um sorriso meio danilesco, mas eu tenho medo de despertar inimizades. Tô vendo. Pode voltar. Como se xingar Danilo fosse perder a amizade. Se fosse assim, já não éramos amigos há muito, né? Mas, enfim. Então, esse verso aqui é maravilhoso, né? Meu dia foi bom, pode a noite descer. Essa, na verdade, deveria ser a preocupação primeira de todo ser humano. De conseguir dizer de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser. Meu dia foi bom, pode a noite descer. E, por outro lado, essa perspectiva que eu falei do espaço menor, né, da ordem nas coisas menores que refletem na ordem das coisas maiores, elas também apontam que você deve tomar aquela unidade menor em vistas da maior, mas voltando-se a ela, né? Não adianta você querer, eu tenho uma morte, então agora eu vou fazer uma grande coisa pensando no dia que ela chegar. Você não sabe esse dia, né? Você fazer isso seria se desviar do tempo que você tem, do mesmo modo que a morte, ela é algo que faz parte da estrutura da realidade, você deve encarar como, veja, como vontade de Deus. Esse é um problema que nós temos hoje. A gente não quer encarar as coisas das quais não se pode escapar como uma pessoa sensata faz. Tá? Se você não pode escapar, é melhor que você prepare-se para aquela coisa da qual não se pode escapar. E para que você esteja pronto quando ela chegar. Não que você, como uma criancinha, fique esperneando ante o inevitável. Isso não vai ajudar em nada. Inclusive vai fazer com que você não trabalhe o seu dia, né? A estrutura menor. Inclusive isso aqui tem muita referência com várias coisas, né? Da escritura, por exemplo. Cada dia basta o seu cuidado, né? Então, o seu cuidado do dia em vistas da morte, e se cada dia for vivido com toda a alma, com todo o coração, e ao mesmo tempo com toda a realização efetiva que se faz ante a morte, em cada dia que se passa, vai se ganhando essa familiaridade, ao mesmo tempo que se está preparando para ela. E aí, quando efetivamente a estrutura maior da vida se encerrar e a morte vier, foi nesse cada dia que vai se unindo, né? E vai se encarando cada noite como uma pequena morte. Inclusive, tem a tradicional coisa de você fazer o exame de consciência diário para avaliar aquele dia, né? Faz com que você tenha a perspectiva que cada dia tem que ser melhor do que o outro. Não existe essa estagnação, né? E não existe o salto também. Isso que o Matheus está falando, pessoal, vocês podem, sabe o que é isso que ele está falando? O nome disso é oitava camada da personalidade humana. Então,
não adianta você querer dar saltos também. Ah, meu dia hoje, eu vou ignorar que tem o dia de hoje porque vem a morte. Aí você cai naquele que vai ter medo, né? Porque você vai ficar só pensando na morte e, ó, bem, vai se materializar factualmente o que você está projetando imaginativamente porque você não colocou a imaginação, o olhar para guiar o passo presente na unidade que está sob o seu controle, que é o dia. E aí ele ainda frisa no próximo verso, né? A noite com seus sortilégios. Ou seja, essa noite ela vem como uma bruxa, né? Ela vem trazendo malefícios, ela vem querendo tirar, fazer algum mal, perpetrar algum mal. Então daí que, na verdade, não me parece que seja propriamente a morte, né? Do que ele está tratando. Até porque se fosse, não, ele não poderia tratar com familiaridade. Mas é a noite com seus sortilégios. Então, naquela hora em que se vai decidir, né, que se vai fechar, na verdade, que se vai fechar o ciclo e se vai fechar a forma que foi trabalhada dia após dia, vão se vir os malefícios em conjunto que querem arrebatar no último instante. E daí que também exige uma preparação gradual e constante e crescente do dia após dia, né? E aí, essa noite que virá com seus sortilégios, mesmo assim ele pode dizer, como ele disse no verso anterior, que pode descer. Ele já está preparado, inclusive, para esses sortilégios. E ele preparou no dia, certo? E aí, ele vai explicar mais ainda o que foi esse dia que foi bom. Isso aqui é maravilhoso, né? Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Tá sem som aí? Não, tá com som. Acho que é só o Marcos. Alguém mais tá sem som, pessoal? Ou talvez que eu falei baixo. Não, tá bom o som. Pode seguir. Tá. Então, lavrado o campo, né? É justamente aquela ação que você tem de agir sobre o mundo factualmente, abrindo as veias da terra, plantando e fazendo frutificar, né? É o que você efetivamente tem para, com o suor do seu trabalho, gerar o fruto, como está lá no Gênesis, e remete a toda a ação externa, né, que você faz em relação ao mundo onde você pode efetivamente atuar. E lavrar do campo é o emprego do trabalho, é o emprego da ação que se tem em relação às coisas. E quando você lavra, você tem a força, você tem a energia, você tem a ação, mas que não é sobre si, é sobre algo externo, né? E quando você lavra, você vai ter que arar, né? Você vai ter que cavar, você vai ter que depois fechar onde se cavou, depois de ter posto a semente, e dali se espera efetivamente que gere frutos nas coisas externas, através do emprego da sua força e da sua relação com o mundo externo, que factualmente gerará algo fora. Né? E, inclusive, o seu próprio alimento e o seu próprio sustento e de outros. Hoje é uma coisa importante também frisar, veja, com essa história agora que a gente está vivendo, né? Não sei se vocês viram um vídeo de um caminhoneiro que falou, os caminhoneiros falando agora aí, ó, vocês querem que fique todo mundo em casa? Se a gente ficar em casa, vai parar tudo, né? Tá achando que o álcool em gel que você tem vai chegar? Tá achando aí? Olha aí o Edmilson Cruz. Tudo bom, garoto? Edmilson, a Tá gente precisando perdeu, de você. a gente perdeu sua live com o Taiguara, mas foi por uma boa razão. Depois a gente vê a gravada, tá? Tá precisando de você aqui para providenciar outro churrasco, hein? É. Mas,
Mas, enfim, esses caminhoneiros ficaram falando, que é muito interessante. Eu até estava querendo fazer uma provocação, mas desisti. Essa galera de, esquerdinha, fica em casa, fica em casa. Isso, ó, bonitão, se eu ficar em casa, meu garoto, você não vai ter álcool em gel, né? Vai haver desabastecimento. Você está achando que teu papel higiênico vai chegar, o remedinho, a comida, vai todo mundo se lascar e tal. Só nessas horas as pessoas percebem, inclusive, como as ações humanas externas, tá entendendo? Só as ações humanas externas e habituais que se adquirem na sétima camada da personalidade, que você realiza coisas externamente, tendo em vista o que se gera de frutos e que se pode legar para as outras pessoas e umas dependem das outras, né? É que constitui uma sociedade. As pessoas perdem de vista isso. E aqui me parece que quando ele coloca que encontrará lavrado o campo, está se referindo justamente à atuação, né, à ação deles sobre o mundo que gera os frutos e é uma ação externa, né? Depois, ele coloca que encontrará a casa limpa. Então, a casa limpa é onde se está, né? É onde se repousa, é onde se vive, né? É efetivamente para onde se volta. Então, a ação do lavrar o campo pressupõe uma saída, uma ação sobre coisas externas que geram frutos, que se emprega a força, né? Mas você tem que voltar, você é mais, se fosse inclusive tempos normais, né? Não temos hoje uma sociedade um tanto quanto normal, a casa ela é menos frequentada do que o mundo externo, né? Mas a casa é o lugar de origem e é o lugar de referência, é o lugar de retorno, é o lugar de pacificação. Então, me parece que justamente quando ele trata da casa limpa, ele está falando dele mesmo, né? Ou seja, é ação externa e aí a casa limpa é a casa mesmo é a própria pessoa, né? É a própria alma. Então, a alma está limpa também. Porque, no fundo, uma das coisas que também ficou bem clara nos tempos atuais é que as pessoas não conseguem estar consigo, né? E por isso elas ficam saindo de si. Não para lavrar o campo, mas para. Até lavra um pouquinho o campo, mas não com a consciência de lavrar o campo em toda a acepção da sétima camada, de fazer o bem para as outras pessoas no mundo externo, tal, de cumprir o seu papel, etc. Ou às vezes é um lavrar desordenado. Então, por isso que a pessoa que, sei lá, trabalha 12 horas por dia, está sempre fora de casa, quando ele chega, ele nunca consegue ver a casa limpa, ele nunca consegue ver a casa em ordem, porque exatamente as coisas que ele faz não têm a ordem. A ação exterior não pressupõe uma ordem interior, que é a ordem da alma, da inteligência e da vontade. E não seguem, não sobra tempo, é uma coisa desordenada, justamente. Não basta só o campo lavrado, nem só a casa limpa. Uma coisa tem relação com a outra, né? Você só tem até como manter a casa limpa se tiver lavrado o campo. E se você não tiver a casa limpa, o seu campo não será exatamente lavrado, ele não vai frutificar. Ou ele frutifica em um certo sentido, mas em outros não. Você fala muito disso nas aulas de preguiça, né? Lá da formação. Né? Aquela preguiça por hiperatividade. Então, ele faz aqui, ele coloca as duas coisas. Tanto a ação externa, quanto a limpeza, né? A purificação que há da casa, da alma, de onde é sua origem, de onde se volta, de onde se parte, para onde se retorna e onde se fixa e onde se repousa, né? Então, o campo está lavrado, a casa está limpa e a mesa está posta. Então, é a ação externa que produz os frutos, é a purificação
de si, e agora É o a banquete. mesa, a mesa posta implica justamente nos frutos, né, do campo lavrado, da casa limpa, de que adiantaria também pôr a mesa numa casa suja? Então você tem uma casa totalmente desordenada e você põe a mesa. A mesa tá linda, mas o resto é imundo. Então assim, não fica muito convidativo para quem vai chegar e tomar a refeição à mesa. Então veja, são esses três coisas, né? O campo lavrado, a casa limpa e depois põe-se a refeição, né? A refeição que está posta para receber alguém, né? E que é proveniente justamente dos frutos do campo lavrado e da ordem da casa limpa. E agora a mesa posta se vai fruir, né, dos frutos junto a outra pessoa que vai ser recebida. E ele já disse que é assim que ele trata a morte, né? Alô iniludível. Então, ou seja, é a preparação mais perfeita possível para esse encontro inevitável de alguém que se ganhou familiaridade e que se, portanto, já que ele vai vir, recebamos da melhor maneira possível, com tudo que tem que ser feito externamente, toda a limpeza interior que deve ser feita, com os frutos postos à mesa para serem degustados em amizade, né? E com cada coisa em seu lugar. A perfeição implica justamente na completude das coisas segundo a sua finalidade. E veja que coisa maravilhosa é você ter tudo em seu lugar. Toda desordem, todo caos, seja ele externo, seja ele interno, seja ele nas pequenas coisas, seja ele nas coisas maiores, implicam uma certa rejeição do ser humano. Tá entendendo? Então, você tem já esse sentimento de que algo está errado. Eu sempre falo disso. Na primeira aula da formação, eu falei sobre um dos elementos para você discernir qual é a finalidade do homem, é justamente o desejo de perfeição, que está embutido em todo mundo. Se você tivesse uma parede em casa que está 3/4 pintada e a outra parte no tijolo, todo mundo se incomodaria com aquilo. Se você tem seu filho, né, você bota seu filho para estudar e aí ele só tira nota 7, você não vai estar satisfeito com aquilo. Né? Se você vai ver alguma coisa, vai ver um filme, se você vai assistir um jogo, qualquer coisa, você espera que aquela coisa chegue ao máximo segundo a finalidade daquela coisa. Então, quando cada coisa está em seu lugar, é precisamente que não só uma coisa foi colocada no seu lugar, uma coisa chegou à sua perfeição, chegou a completar segundo sua finalidade, mas todas. Então, inclusive a diferença que há entre a meditação e a contemplação, que é a finalidade da educação, e também é a gradação, uma das gradações da oração. Né? E a meditação você pega pontos específicos, você vai procurando verdades entre pontos. Se você vai fazendo isso, e você vai conhecendo verdades e mantendo essas verdades na memória da inteligência, né? E essa memória da inteligência vai sendo expandida, né? Depois você vai contemplar as várias verdades e em relação umas às outras, como causa e finalidade. Então, essa contemplação tem um efeito muito superior ao do conhecimento de verdades em separado. Então, existe essa ordenação, esse conhecimento das coisas, esse conhecimento da verdade, não só o conhecimento aqui como está posto, mas a efetivação de pôr as coisas em ordem, né? Mas é cada uma das coisas em ordem que fazem com que se revele a ordem maior, a ordem superior e ao mesmo tempo basilar, e que perpassa aquilo e que é denunciada pela ordem de tudo, né? Em conjunto, que revelam uma verdade muito maior,
que ordena e da qual flui a ordem que se está em cada coisa, em todas, em conjunto. É interessante notar, Mateus, o caminho que você está colocando me remete exatamente a tanto o caminho de Nosso Senhor, né, com todo o trabalho dele com os apóstolos. Nosso Senhor passou 30 anos lavrando o campo, digamos assim, né? A sua vida oculta foi uma vida de trabalho, uma vida de trabalho. Mesmo assim, mesmo quando ele sai a pregar e começa a sua vida pública lá nas bodas de Caná, o que ele tem que fazer? Ele tem que reunir os apóstolos. Ele chama vocês aí, ó, vocês vão ser pescadores de homem agora. Bora aqui lavrar o campo. Vamos sair a semear. Vamos sair a semear. Quando ele vê que os apóstolos já estão ficando com a casa limpa, quando ele vê que os apóstolos já estão prontos, digamos assim, eles só vão estar prontos mesmo quando descer o Espírito Santo, mas quando ele vê que os apóstolos estão prontos, o que ele faz? Você tem lava-pés, ele organiza a ceia, ele põe a mesa, ele prepara o banquete, e depois que ele aceita o cálice, quando ele pode finalmente aceitar o cálice duro do Pai e cumprir com a sua vocação, que é a morte, ele deixou cada coisa em seu lugar. E da mesma maneira, nós, por exemplo, nós que somos cristãos católicos, você vê, a gente tem que lavrar o campo, nós temos que sair a semear. Apesar do mundo, apesar das contrariedades do mundo, apesar das dificuldades da vida, nós temos que agir, nós temos que ir na agitação do mundo, construir o nosso caráter e, ao mesmo tempo, deixar nossa casa limpa, ao mesmo tempo, deixar nossa alma limpa. Só com a nossa alma limpa, ou seja, sem pecados mortais, é que a gente pode participar da mesa posta na missa. A gente só pode comungar, participar do banquete do Cordeiro, quando a gente tem a consciência que a gente saiu, que o campo está lavrado, que a casa está limpa, e aí a gente pode ver a mesa posta. Tanto é que até aqui no poema a gente tem essa separação versificada. Há uma sugestividade nisso. Que ele coloca como dois elementos num verso só. O campo lavrado e a casa limpa, aí depois a mesa posta e depois cada coisa em seu lugar. Então a mesa só pode ser posta, de fato, quando está lavrado o campo, quando está a casa limpa, e aí depois você pode sentar-se à mesa. E aí depois, quando você senta à mesa, ou seja, quando você está comungando, quando você está com o Senhor e você... Aí sim, cada coisa está em seu lugar. Quando você está sentado à mesa do Cordeiro, cada coisa está no seu lugar. Porque ali está onde tudo importa. Ali está o princípio ordenador das coisas. E você só vai entrar também, passar pela porta estreita, quando você chegar diante de Deus e dizer: está cada coisa em seu lugar, Senhor. Agora eu posso participar do banquete definitivo e eterno. Eu não tenho ilusões, Senhor. Eu não tenho, porque o Senhor mesmo tirou todas elas de mim, para que eu pudesse estar aqui contigo. E agora eu quero sentar-me à tua mesa. Veja, você falou isso aí muito bom, mas tem outra perspectiva também, que é a seguinte. Está lá nas bem-aventuranças que Nosso Senhor anuncia, né? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, e a pureza, que justamente é o que faz com que se passe pela porta estreita, é justamente advinda do cumprimento dos seus trabalhos, de fazer tudo o que se deve fazer e que depois, ao mesmo tempo, pressupõe uma aceitação para que Deus retire os espinhos, as aflições do mundo. Né? As aflições são justamente o apego que se tem às coisas, né? E, no fundo, é o seguinte: aquilo que você dá atenção, de algum modo, aquilo vai chamar a vontade. Você dá atenção com a inteligência ela funciona pela aplicação da atenção. Né? Então você dá atenção e aquilo ali chama a vontade a responder, a sentir ou rejeitar. Certo?
Então, quando a gente dispõe da nossa atenção de maneira louca, sem colocar a atenção, a inteligência nos lugares certos, nosso coração vai ser convidado a se dividir e desintegrar a nossa alma em coisas que não são dignas de serem confiadas. Então, se vai dispersando o coração em várias coisas e daí se tem o medo, né? O medo de perder essas coisas porque você, no fundo, sabe que vai perder. Agora, se você faz justamente tendo em vista a gravidade da vida de cada dia em função da morte que a fará cessar, e se você justamente faz tudo que você deve fazer e você deixa a alma limpa, ou seja, a alma pura é o seguinte, é porque você tirou todos os seus apegos, todos os seus amores às coisas vãs, e você pode nela finalmente escutar a Deus com mais clareza, porque o que nos impede de escutar a Deus que está em cada alma são o molho de tralha que você vai jogando entre você e Deus, que está falando constantemente, mas você não escuta porque você está sendo sempre olhando para as coisas e seu coração está nas outras coisas que vão passar. E essa postura faz com que você tenha medo da morte, né? Mas aqui não. Então, a única maneira que você tem de efetivamente abraçar a morte é porque, se você purificou a sua alma, significa que você não está apegado a nada que é passageiro, né? E Deus, ele pode efetivamente agir e transformar a sua alma, unindo-a a Ele, que na verdade é a vocação humana. E aí você será você mesmo. Aquilo que a gente chama de nós, meu eu sou isso, eu gosto daquilo, na verdade não é você, são os espinhos. E Nosso Senhor diz na parábola do semeador que a terceira, o terceiro empecilho para como é que se diz, o terreno fértil, né? O primeiro é a semente caiu à beira do caminho, o terreno pedregoso e os espinhos. Então, esse apego impedirá de você chegar no quarto tipo de terreno, que é o que gera frutos. Né? E você gera frutos justamente, que é o que os santos fazem, porque eles já não são apegados a essas coisas e têm sua alma pura, eles podem ver a Deus, como está no Sermão da Montanha, e aí sim se pode ter a mesa posta da comunhão, a mesa posta do encontro, né, da relação de amizade, que é diferente da relação servil que você começa no início da caminhada, ao mero cumprimento dos mandamentos, é uma relação servil. Agora, quando Nosso Senhor diz para os apóstolos, eu já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos, é outro tipo de amor. Está entendendo? E é esse tipo de amor que ele está falando aqui. É o amor da casa limpa, do campo lavrado e da mesa posta. Isso não é um amor de servo, é o amor de amigo. E só pode-se ter esse amor de amigo, e ainda depois é possível chegar no amor de esposo, né? De esposo e de esposa, que é mais adiante, se tiver a casa limpa, desapegada das coisas, não só dos pecados mortais, mas dos veniais e das imperfeições e dos apegos mundanos, para que Deus efetivamente se possa encontrar com a alma, e só Ele é que dá esse conforto e essa amizade com a morte, que a morte então será a ocasião de ser bem-vinda, de ser recebida à mesa para efetivamente por cada coisa, que na verdade o próprio Deus já colocará cada coisa em seu lugar, e se pode tomar essa refeição, né, como quem espera o que efetivamente é o que se pode esperar, porque são as coisas que não passam. Tudo que se vive durante o dia são as coisas que passam. Se você se apega a elas, você nunca chegará a esse ponto de dizer com essa tranquilidade: pode a noite descer, cada coisa em seu lugar. Né? Então, Manuel Bandeira sim, um poeta. Tem esse poema, tem aquele que eu trabalho lá na formação, que é Renúncia. E lá ele fala mais do sofrimento, né? Que ele Tá fala da dando morte. spoiler, porra? Não,
eu não vou fazer a leitura de renúncia aqui, que é maior ainda, né? É, um Mas, soneto bem mais complexo. não, mas aí o que eu estou falando é, ele tem um jeito muito maravilhoso de você encarar as coisas das quais você não pode escapar, integrando-as como estrutura da realidade, né? Que é a mesma coisa que ele faz lá com a dor, com o sofrimento, e aqui ele faz com a morte, né? Ou seja, a morte vai chegar, querido. Então é o seguinte, ela vai chegar indesejada, dura ou caroável, vai causar medo, vai causar sorriso ou uma saudação amigável, a depender de você. Então não se trata aqui efetivamente de você morrer ou não morrer. Isso é uma coisa ilusória, né? Estúpida. Adiar a morte. Adiar a morte serve de quê? Você vai morrer mesmo. A questão é, o que você tem que fazer diante da circunstância? E é aquilo que Olavo fala lá no COF, né? Que eu também gosto muito de falar, que é aquela frase de Ortega y Gasset. O destino concreto do homem é a reabsorção da circunstância. Ou Sim. seja, você tem que ter o ideal, mas você tem que ter a aceitação da circunstância para fazer a reabsorção da circunstância. E aqui ele está tratando a morte como uma circunstância a ser aceitada e como lidar para reabsorver essa circunstância em vistas de chegar ao objetivo que se deve chegar e essa tranquilidade de receber desse modo a morte, que não se pode escapar, né? E fazer essa consoada. Fala aí. Exatamente. Tinham falado aqui do título. Se a gente analisar, ainda bem que você lembrou. Quando vocês colocarem consoada no dicionário, o que vocês vão achar? Vocês vão achar aqui 3 possibilidades o Aulete vai dar. Tá? Refeição ligeira que se faz à noite em dias de jejum. 2. Ceia da noite de Natal. 3. Presente oferecido no Natal. Então, só que aí tem a etimologia, vem do latim consolata. Vem do latim consolata. Consolata é um particípio do verbo latino consolor. Consolata é um particípio de consolor. Então, digamos que consolor é aliviar, reconfortar, consolar. Digamos que consolata, né, é aquela que consola. Aquela que consola, digamos assim, ou aquelas que consolam, tá bom? Aquela que consola. É aquela que consola porque o verbo é depoente, né? Eu não ia falar, é bom você falar porque pode ter uma pessoa técnica meio chata, eu não ia falar porque na minha cabeça o pessoal não entender nada, mas vocês vão entender tudo isso aí com o Felipe depois, quem fizer a formação, tá? Vocês vão aprender isso daí. E aí vocês vão ver uma coisa, quando você tem o latim, a expansão do campo semântico das palavras do português é imensa, imensa, tá? Imenso. Matheus, por favor. Então, assim, quais são as possibilidades que a gente tem disso daí? Como eu falei, o texto ele é uma unidade concreta de sentido. Quando uma coisa não é muito clara, a gente tem que estabelecer hipóteses, tá? Então, vamos primeiro para o dicionário do português, tá? Refeição ligeira que se faz à noite em dias de jejum ou ceia da noite de Natal. Então, esse consoado no título pode ser o seguinte, pode ser assim, é muito comum os poetas eles colocarem o título dos poemas não necessariamente a ver, tendo algum sentido direto relacionado com a abordagem semântica, com o tema do poema. É muito comum eles colocarem o momento. Então, por exemplo, poema de abril. É muito comum a gente encontrar esse tipo de coisa. Então, pode ser que o Manuel Bandeira tenha colocado o título desse poema Consoado, porque talvez fosse uma reflexão de fim de dia que ele teve, depois de ter comido antes de dormir. Pode ser? Pode. Pode sim. Agora, a outra hipótese, a gente só chega nela se a gente olha lá no dicionário latino o verbo consolor, e entende que consoada vem do particípio consolata, ou seja, aquela que consola. Então, será que esse poema não é, então, uma forma poética de tudo isso que eu e o Matheus conversamos aqui? E que consola a consciência do sujeito,
à noite, perto do momento dele deitar-se, ou independente do momento, que seja uma unidade poética que quando a gente tem ela memorizada, porque veja bem, pessoal, uma coisa que a gente vai trabalhar muito, a gente trabalha na formação, é memorização de poesia. Porque lembra que eu falei alô iniludível, que é um vocativo, você tem que colocar vírgula antes, você não precisa abrir uma gramática e decorar isso. Se você decorou esse poema do Manuel Bandeira, você já tem um exemplo gramatical na sua cabeça, você não precisa abrir a gramática, é só você consultar o HD da sua memória e ver lá. Ah, o Manuel Bandeira colocou alô iniludível, com vírgula. Então você já sabe, tá? Então você já sabe. Mesma coisa, tudo isso que a gente fez 2 horas de live para explicar um poema. Você não precisa ver essa live inteira e anotar tintim por tintim. Parênteses, é bom que você faça isso. Mas assim, você não precisa decorar tudo que eu falei, que o Matheus falou, que se você decora esse poema, tendo assistido a live inteira vem no seu coração a partir desses 10 versos. E vocês vejam o poder da linguagem e como é desgraçada uma nação sem cultura, que não preza pelo próprio patrimônio cultural. Porque, olha, imagina que boa parte do Brasil, nossos estudantes, tivessem, assim, pessoas que os ensinassem esse poema aqui dessa maneira e guardasse no seu coração aqueles 10 versos, que ele meditasse, levasse isso a sério todo dia. Ele ia se ver diante disso, ele ia se ver como um personagem que ou tem medo, ou sorri, ou diz alô iniludível. Ele ia ter que se perguntar, o meu campo está lavrado? A minha casa está limpa? Eu posso pôr a mesa? Eu posso preparar o banquete? As coisas Esse estão... dia foi bom? As Esse coisas dia estão... vai ser bom? A noite pode descer sem preocupações? Ou a noite vai descer como se eu não tivesse vivido o dia? Como se eu tivesse perdido tempo? Estão entendendo, pessoal? Então, eu até proponho esse exercício. Memorizem essa poesia. Memorize essa poesia. São 10 versinhos. E você vê, numa linguagem assim, relativamente simples, sem um padrão métrico complicado, sem grandes nuances de sonoridade. É claro que a gente não quer facilitar o trabalho de ninguém, porque ó, vocês vão calejar os dedinhos nessa formação, hein? Pergunta aí pro pessoal que tá com a gente. se eles não têm trabalho nenhum, né? Não, exato, mas veja, o fruto da formação é justamente fazer com que você consiga ler desse modo que a gente tentou fazer, porque o papel do professor não é ficar dizendo a vocês as verdades, né? Ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui não. É conduzir você no processo de você enxergar essas verdades e você desenvolver nesse processo essas duas faculdades de maneira harmônica, né? A inteligência e a vontade, para que elas se expandam harmonicamente e uma vá alimentando a outra, né? A inteligência leve você a perceber a realidade como ela é, para que a vontade possa agir na realidade concretamente, vendo o caminho seguro, discernindo o que é bom do que é mal, e ao mesmo tempo a vontade consiga efetivamente concretizar aquelas verdades e aquelas coisas boas que se percebe e evitar concretamente aquelas coisas más que a inteligência percebe. Então, E aí você vê também como isso é um treino para a vontade, na medida em que, ó, para a gente poder analisar esse poema, a gente tem que parar diante dele, tem que meditar cada palavra, ver o peso de cada palavra, olhar no dicionário. Isso é um exercício de atenção. Atenção é a vontade dirigida para um objeto. E ao mesmo tempo, com constância e com diligência. Ao mesmo tempo, por que o exercício da inteligência? Porque a inteligência, o trabalho dela é inteligir, ou seja, ela tem que apreender uma forma e dizer o que é. Então, quando você vê aí que vai ter o campo lavrado, a casa limpa, a mesa posta, o que é esse campo lavrado? Então, a sua inteligência ela vai trabalhar para você entender o que está para além do que está no texto, além da literalidade do texto, o campo semântico de sugestões do texto. Quem faz essa operação é a sua inteligência, alinhada com a vontade, porque você precisa fazer isso de forma atenta, de forma compenetrada. Então, isso é um exercício para a inteligência e para a vontade. E quando você aprende isso, qual é o fruto disso? O fruto é existencial. Você vê, o resultado desse poema é o quê? É uma grande consciência existencial. Agora imagine, isso aqui, pessoal, foi 2 horas de live.
a gente quer fazer isso, eu acho que vai dar umas 50 aulas ou um pouquinho mais. Vocês estão entendendo o que a gente quer? É ousado? É. Mas a gente vai fazer. Bem, é isso que tem que ser feito. Foi sempre assim que a educação foi feita, né? Não existe um processo automatizado, né, como as pessoas querem tudo hoje em dia, e justamente é um processo de fazer com que você efetivamente desenvolva essas faculdades. Não se trata de método, não se trata de conteúdo, se trata de uma finalidade, e a finalidade é desenvolver as faculdades. E, bem, existe muita coisa para se falar, né? Poderíamos falar, mas esse processo que a gente fez aqui foi um processo justamente análogo àquilo que eu estava falando da meditação e da contemplação, né? Você vai parte a parte do poema, palavra a palavra, verso a verso, vai compreendendo cada uma daquelas coisas e depois você olha o quadro todo em conjunto, né? Para isso é necessário você efetivamente estar atento em cada coisa, né? E deter-se em cada coisa, aprender a verdade de cada coisa e ao mesmo tempo manter na memória, que é uma memória diferente da do imaginário, é a memória da inteligência. Ou seja, né, enfim, isso aqui é uma ideia e é também uma microunidade do que a gente estava falando a respeito da própria realidade. Essa própria leitura do poema já dá uma ideia de como funciona a próprio universo, o próprio poema, a própria inteligência humana e, enfim, é se deter-se em cada coisa do mesmo jeito que você também tem que se deter em cada dia para chegar no dia, no fim do dia total, que é a vida, e dizer que a morte pode descer. Exatamente. Bem, pessoal, estamos aqui no final. É... A gente não estava planejando fazer isso, foi meio que do nada, mas eu achei muito bom. Isso é uma coisa a gente já dá aula aí dessas coisas há 4 anos e nunca tinha acontecido assim, daí o Matheus a gente fazer uma coisa juntos nesse sentido. Eu acho que foi muito proveitoso para nós e tenho certeza que para vocês. Memorizem o poema, siga o Instituto Borborema, siga Não Tenhas Medo e fiquem ligados. A formação da gente vai sair, tá? Vocês vão ver porque a gente vai fazer aí uma semana, alguma coisa com live, sei lá, não sei como é que vai ser. Instagram, YouTube, siga o canal do Instituto no YouTube, tá bom? E fiquem aqui pelo Não Tenhas Medo. Indiquem essa live. Eu estou muito feliz, Matheus. Eu vou passar a palavra para você se despedir. Eu fico muito feliz porque, olha só, são 10h54 e a gente está aqui com 53 pessoas agora, mas antes, assim, até a metade mais ou menos tinha 70. Então isso mostra que as pessoas têm essa sede por verdade, têm essa sede por se educarem novamente. E por favor, não pensem que nós queremos criar um sistema no qual vocês fiquem eternamente dependentes de nós. A gente não quer isso porque isso é sacanagem. O que a gente quer é que vocês desenvolvam a autonomia que a gente desenvolveu, em parte, né, porque a nossa formação ainda está em andamento, mas num nível mais profundo, que a gente desenvolveu, a gente aprendeu a fazer isso aqui, de tanto ver o professor Falcão fazer, de tanto ver o professor Scorsin fazer, de conversar com as pessoas que já fizeram isso, de assistir o professor Olavo, como a gente já falou para vocês. Então, vendo a gente fazer, vocês vão aprender. É só seguir o que a gente fala. Não vai ser fácil, vocês vão trabalhar, mas os frutos vão chegar, tá certo? Então eu me despeço aqui, Matheus, pode falar à vontade, você tem 4 minutos aí. Então, pessoal, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo, veja que maravilha, hoje em dia a gente pode pegar um poema e passar 2 horas falando sobre ele na internet, nas internets. O dono da internet, Bill Gates, nunca previra isso, né? Então, a gente pode fazer um bem de qualquer coisa. E a gente só está fazendo isso também por causa do coronavírus, né? Então, de tudo a gente pode tirar um bem. Exatamente. Olha o Corongo Week aí. A Corona Week está bem movimentada. Mas, aproveitando a Corona Week, queria dizer a vocês e dar uma recomendação. Tem um curso chamado Engenharia da Santidade, do Padre Paulo Ricardo, certo?
que é maravilhoso, é sensacional, absurdo. Assistam esse curso, está gratuito, certo? É lindo, maravilhoso, esplêndido. É a coisa mais importante que vocês podem fazer. Assista esse negócio agora, logo. Assista essas aulas. E passe para o máximo de pessoas possível, certo? E, com a graça do bom Deus, rezem por nós. Nos ajudem quanto o que vocês puderem. Nós vivemos desse trabalho do Instituto. Nós não temos Jorge Soros para nos sustentar. Vivemos daqueles que gostam do nosso trabalho, né? E graças a Deus fazemos isso totalmente apartado das instituições, porque se vocês verem, isso que a gente fez aqui é o que se fazia em educação, era a primeira coisa que se fazia em educação. Onde é que você encontra isso? Infelizmente, hoje em dia, tem que ter um Zé Ruela feito a gente fazendo isso, né? Porque não se encontra em toda esquina. Então, a gente está aí, estava marcada várias viagens, inclusive João Pessoa, Campinas, o Corona cancelou algumas, né? Adiou outras, mas a gente está aí para ajudar as pessoas a fazer essa mesma coisa nas suas vidas e levem a efetivamente restaurar essa tradição educacional que causa tantos frutos, certo? Então, vamos efetivamente buscar isso. Os frutos são efetivamente muito bons, maravilhosos, e eu agradeço a todos aqueles que me ajudaram, nos ajudaram nesse caminho, né? Mas tudo isso depende de nós. Então, cuidem para que o dia de vocês seja bom. O dia de amanhã, o momento de hoje. E é isso. É só isso que importa. Então, vejam lá o curso do Padre Paulo. Se quiserem já iniciar a pré-formação, tem os cursos do Francisco Cossino no nosso site, né? Os 3 cursos dele, institutoborborema.com. Formação do imaginário, educação da imaginação e a Bíblia e literatura. E temos também um curso maravilhoso do professor Falcon, que é o Analfabetismo aos Graus de Letramento. Então, esse vão é no lá. site dele, esse não está no nosso site, é no site do professor Falcon, tá? E o curso Pessoal, online de filosofia, naturalmente, né? COF, Do naturalmente. professor Lavo. Pessoal, agradecer a todos vocês, agradecer ao meu querido amigo, grande amigo, meu irmão Matheus, né? meu presida. E fiquem atentos, eu não sei se esse vídeo vai para o YouTube depois, o Sávio que vai resolver, mas se for, veja aí na descrição do vídeo o nosso apoia-se do Instituto, vai ter aí o link do Não Tenhas Medo para você seguir a gente, siga, acompanhe os textos, acompanhe as lives e... Opa, eu parei aqui. Vou botar no 3G só para terminar. Então, pessoal, se for para o YouTube esse vídeo, nosso apoia está aí na descrição do vídeo. Siga, não tenhas medo, vai